Olá pessoal, vamos dar continuidade aí no curso do Tiago Corrêa, né, a escalada imobiliária. E nesse modo nós vamos abordar a especialidade objetiva e subjetiva que está previsto aí no artigo 176 da Lei do Registro Público, tá ok? O que seria a especialidade objetiva? Todo imóvel tem uma ficha no cartório desde 1976, que se chama ficha de matrícula. Essa matrícula ela descreve o imóvel já no seu preâmbulo. E, obviamente, essas matrículas vêm de um sistema anterior que chamava transcrição das transmissões, que era o antigo livro 3. Isso aí é mais, são termos cartorários, mas eram aqueles livros enormes. Então eram transcritos as alienações ali, referente a determinado imóvel. Com o advento da lei do registro público, né, em vigência a partir de 1º de janeiro de 1976, embora a lei seja de 73, passou-se a utilizar esse sistema de fichas. Então, cada imóvel tem uma matrícula, cada matrícula corresponde a um imóvel. Obviamente que as medições anteriores não eram tão precisas. Então, a grosso modo aí, vamos pegar um imóvel da matrícula número 50 mil, por exemplo. Você olha lá, o imóvel tem 20 de frente, igual medida nos fundos e 30 metros em ambas as laterais, tá? Encerrando X metros quadrados. Aí, quando você vai lá e mede esse terreno, obviamente dá uma certa diferença. Isso permite inaugurar um procedimento que chama de retificação de área, para corrigir a matrícula adequando ao imóvel em si, a perimetral medida pelo engenheiro. E para que serve isso? É simples. Imagina aquele incorporador que, no afã de lançar o empreendimento, ele chama o engenheiro vai até o local, ele mede todo o terreno, faz o projeto, faz tudo direitinho. Então, lá está, por exemplo, 50 de frente, aí chega lá no cartório, na hora que ele dá a entrada no registro da incorporação, ou ainda a própria especificação do condomínio, a matrícula do imóvel tem 51 ou tem 49. O registrador não pode efetuar o registro dessa forma. Então, antes vai ter que adequar a matrícula ao imóvel, certo? Através de procedimento próprio. E uma retificação de área, ela é rápida? Depende. Pode ter impugnação de um lado, do outro, nos fundos, impugnação do município, enfim. Uma coisa que pode ser resolvida em 3, 4 meses pode virar 1, 2, 3 anos, inclusive até alcançar uma demanda judicial. Então, por que é muito importante, antes de iniciar a própria incorporação imobiliária, quando está no preâmbulo, o empresário está vendo todo o impacto de vizinhança, o impacto ambiental, já pedir para o engenheiro fazer um levantamento topográfico do terreno e comparar com a matrícula do imóvel. Certo? Isso vai evitar justamente esse transtorno lá na frente, porque quando chegar com o memorial de incorporação, o registrador não vai permitir esse registro enquanto não se adequa esse imóvel. Isso é chamado de especialidade objetiva, certo? E com relação à especialidade subjetiva, com relação às pessoas. Então, objetiva cuida do objeto, são os imóveis, e subjetiva cuida de pessoas. Todo imóvel precisa ter um dono, certo? Então, se, por exemplo, lá está o Joãozinho solteiro, e hoje o Joãozinho está casado com a Mariazinha, permutando o terreno com o incorporador, necessariamente o cartório precisa adequar a situação. Então, vai ter que averbar o casamento do Joãozinho para, na matrícula do imóvel, figurar justamente Joãozinho e a Mariazinha, para ficar igual ao título de alienação. Ou seja, existe um encadeamento de ideias, um encadeamento de descrição do imóvel, encadeamento
da situação jurídica dos seus proprietários, etc. Isso aí chama princípio da continuidade. Sempre haverá uma continuidade, seja na descrição do imóvel, seja com relação às pessoas. Isso é muito importante que seja verificado antes. Às vezes, como eu falei, no afã de alcançar o empreendimento, obviamente o empresário está empolgado, todo mundo está empolgado com a coisa, a ideia de oferir lucro, sem dúvida, e esquece de um detalhe super importante que quase ninguém toma esse cuidado, de verificar a matrícula do imóvel. Inclusive, dentro da matrícula do imóvel, pode haver algum lançamento que não vai permitir o registro da incorporação. Então, sempre é bom pedir essa certidão de imóvel, procurar um advogado que entenda de direito imobiliário, ou se dirigir até o próprio cartório e pedir explicações a respeito do assunto. Tem cartórios que permitem e outros não, certo? Mas é muito importante que essa especialidade, principalmente objetiva, com relação ao terreno, e subjetivo com relação às pessoas, certo? Você não pode incorporar um terreno com um contrato com o João e o João não figurar na matrícula como proprietário, porque não, assim, quebrou a cadeia, quebrou o princípio da continuidade. Então é de primordial importância, sempre, logo no início da ideia, nasceu a ideia de promover uma incorporação imobiliária ou até a própria especificação do condomínio de forma direta, ir até o cartório, pegar a matrícula do cartório, verificar como está na prefeitura, pedir para o engenheiro fazer um levantamento topográfico, ainda que seja preliminar, só para eles checar se essas medidas são exatamente... assim, imagine um quebra-cabeça, onde você retira uma peça lá do meio, essa peça tem que encaixar lá no meio, certo? Ela se virar, ela não encaixa. A ideia do princípio da especialidade objetiva é justamente essa aí. Tá? A subjetiva é um negócio mais simples com relação às pessoas. Por exemplo, pode complicar também. Se você tem lá o Joãozinho na matrícula do imóvel e quem está permutando com o incorporador são os filhos do Joãozinho. Mas por quê? Porque o Joãozinho morreu. Então já quebrou a continuidade. O que vai se fazer primeiro? O inventário do Joãozinho, para que os filhos do Joãozinho recebam o imóvel no registro de imóveis, aí sim eles têm autonomia para permutar com relação ao terreno, com relação a futuras unidades autônomas. Sempre um encadeamento, sempre, certo? Então esse aí é o que o registrador defende a ideia porque são princípios básicos, né, da lei de registro público, e então são conceitos que devem ser considerados antes de promover uma incorporação para não ter surpresas depois. Tá ok? Então deixe seus comentários aí e até o próximo módulo.